as câmeras. Ligar câmeras. Nossa aula, gente, já está sendo gravada, tá bom? Já começou a gravar. Por que é importante você ligar a câmera? Porque, primeiro, a sua aula está sendo gravada. Segundo, isso mostra que você está participando da aula. Isso é um respaldo para você e um respaldo para mim, professor. E você participando da aula com a câmera ativada mostra que você não está dormindo, que você não está sonhando, que você não foi, deixou a professora falando sozinha, não foi embora, né? Então, meu povo que não ligou a câmera, ativem a câmera de vocês. Só vou começar a aula quando todos vocês ligarem a câmera. Estou esperando. Veste uma blusa aí. E essa blusa aí do uniforme do Suêncio é o quê? É de time, é? Qual é o teu time, Suêncio? Yasmin, sabia que eu amo teu óculos? Ele é bem fininho. Sério, eu amo teu óculos. Vocês sabem, né? Eu gosto muito do Obrigada. óculos da Iris também, porque ele é bem redondinho aqui em cima. Eu acho muito, muito lindo. Gente, eu sou uma pessoa instável, né? O meu é transparente, professora. Eu tô vendo. E eu o tempo todo gosto de trocar de óculos. Eu já tô de saco cheio desse óculos aqui, eu não aguento mais ele. Eu já quero trocar. Eu enjoo muito rápido. Professora, eu acho ele bonito, Não, professora. ele é bonitinho. Ele fica muito bonito. Muito obrigada. Mas eu já tô enjoada dele. Acho que eu quero um mais quadradinho, assim, sabe? Meu Deus! Eu quero um tipo assim do Swenson, mais quadradinho, sabe? Eu acho que esse aqui tá muito grande pra mim já. Eu não sei também. Eu sou instável, gente. Eu não sei explicar. Sim, cadê a Vitória? Cadê a Ivine? Vitória, Vitória, Vitória. Vitória sumiu, gente. Tá? Já vou, professor. Bora ativar sua câmera, querida. A Yasmin acabou de desativar a câmera dela. Não vou começar a aula assim. É para deixar a câmera ligada, tá? Outra coisa, é para vocês participarem da aula, tá? Nossa aula é ativa, a gente vai participar. Hoje eu não vou colocar vocês para copiar, mas se vocês não participarem, vocês vão ter que copiar. Então vamos lá. O time do Suênio é um time fraco, é o Flamengo, tá? Hein, Suênio, se o Flamengo tá subindo de novo, né? Não tá acompanhando? Não? Ah, esse torcedor tá muito... Ele vai pro time. Ele vai escrever, professora, acho por causa que ele tá sem o microfone dele. Tá sem microfone? Tá bom, tá? Já coloquei aqui. Então vamos lá. Nós vamos começar com cidadania moral e ética hoje, tá? E depois a gente fala de filosofia. Vamos pegar o livro de vocês, a gente vai usar o livro. E a gente não vai copiar hoje, né? Só se vocês não se comportarem direito na aula, vocês vão ter que copiar, né? Mas, por enquanto, se vocês participarem, se vocês conversarem comigo, Vitória, isso é o quê? Bolo ou uma tigela de açaí? Ah, é bolo. Ah, tá bom. Muito, muito bem. Você que a Vitória já estava almoçando, gente, tá? Tá, vamos lá. A página do Isso é livro bolo? de vocês, tá? Página 86. 86. Página 86. Hoje eu não vou falar sobre, como o Suêncio diz, eu não vou falar sobre sexo, né? Glória a Deus que eu não vou falar sobre isso. Amém, Senhor. A gente já passou essa parte, né? Amém. Hoje nós vamos estar adentrando no assunto que tem muito a ver com o que nós vamos estudar em filosofia nas próximas aulas, tá?
Por enquanto, hoje a gente vai falar um pouco sobre a noção de corpo na atualidade. A gente vai entender o que é esse corpo somático, que está lá na página 86, que a gente vai estudar hoje. E em filosofia, a gente vai estudar o corpo utópico, tá? Que tem tudo a ver. Por enquanto, a gente vai começar com o corpo somático e vai ser aquela mesma metodologia que a gente já vem adotando. Vocês vão me ajudar fazendo leitura do texto e depois a gente vai parando e vai explicando, vai conversando sobre o que o texto está falando. Ou vocês preferem escrever? Não? Não. Não. Tá. Então a gente vai conversar, tá? Esse tema a gente fala de como que a gente compreende o corpo hoje, tá? Qual é a cultura do corpo? Qual é a cultura que define o corpo na nossa atualidade? O que é o corpo somático? O que é valorizado no corpo na atualidade? Tá? Então vamos lá. Quem quer começar me ajudando a ler? A Vitória não dá porque a professora está ocupada com muito bolo. Mas. Eu posso? Tá, e vim. Ok. Primeiro parágrafo. A nova cultura somática parece fundamental em uma reflexão sobre o corpo e a sexualidade. Lembrar que o advento da cultura somática abre as cortinas do espetáculo quando apresenta ao ser humano o corpo como objeto, imprescindível para a construção de sua identidade e do conhecimento social. Dessa forma, essa cultura delega ao corpo um lugar de prazer, de aparência, de beleza e de saúde tal, que acaba por sobrevalorizar o corpo. Outrora esquecido por causa de sua fragilidade e precariedade. Estende-se assim o motivo de, nos últimos 40 anos, termos assistido a uma liberação do corpo, e mesmo de um triunfo do corpo. Quer dizer, um triunfo do corpo objeto sobre corpo vivido. Encontra-se, porém, um paradoxo. Esse corpo, enaltecido pela técnica genética e estética, tenta a negar o iminentemente carnal do corpo. Esconde-se finitude humana e relacional do corpo em função de ênfase do corpo fetichizado. Ok. Muito bem, obrigada. Professora, a gente leu agora, eu não entendi nada. Tá? Vocês entenderam alguma coisa desse texto? Eu não entendi a última palavra, fetichizado. Fetichizado. Tá. E o triunfo, o que é triunfo? Triunfar. Sabe o que é triunfar? Uma pessoa que conseguiu algo, né? Ela triunfou, alcançou algo. Nossa, foi um triunfo, né? Foi uma conquista, tá? Uma conquista que ela não poderia alcançar, mas ela conseguiu alcançar. Tipo, ter um corpo que ela pensava que não ia ter e ela teve. Isso. É tipo assim. Uma grande conquista, tá? É um triunfo. Então vamos lá por partes, né? A nova cultura somática, tá? A gente está estudando dentro da disciplina de cidadania moral e ética a relação entre corpo e sexualidade, tá? Mas agora nós vamos estudar só essa noção de corpo. Vamos esquecer a parte da sexualidade de lá um pouquinho, né? Amém. A gente vai estudar a cultura somática, né? O que é essa cultura somática, professora? Eu nunca ouvi falar, né? Mas hoje a gente vai compreender aos poucos o que é essa cultura, tá? Mas, para começar, o texto de vocês introduz sobre como era que o corpo era visto, né? A gente já viu várias concepções de corpo aqui, dentro da filosofia, principalmente. Mas trazendo para esse texto fala que o corpo, em algum momento da história, passou por uma condição de fragilidade, tá? Lembra que eu falei para vocês que tinha um filósofo que disse que o corpo ainda não tinha sido desvendado, todas as suas potencialidades, né? Tudo aquilo que ele era capaz de fazer. Então, o corpo ele era visto como algo muito frágil, algo submisso às afirmações e às vontades de uma alma. Lembra que a gente estudou sobre a alma, que a alma dominava sobre o corpo? Enfim, né? O corpo não tinha autonomia nenhuma, o corpo não tinha vontade nenhuma. Então, a alma era supervalorizada e o corpo desvalorizado.
A nova cultura somática vai inverter essa relação, tá? O corpo vai passar agora a ser valorizado, supervalorizado, como o texto de você está falando, tá? É uma cultura de prazer no corpo, relacionado ao prazer, relacionado à aparência, à beleza e à saúde do corpo. Então, a nova cultura somática vai entender o corpo de uma nova visão. O corpo vai ser ressignificado. Ele vai ter uma nova forma de ser visto. O corpo vai ser valorizado. A saúde do corpo, a estética do corpo, né? A figura do corpo, como que o corpo é nas suas relações, o que é visto, né? O que a gente vê nas redes sociais, como que é um corpo valorizado, um corpo sarado, um corpo definido, né? Então, tudo isso a nova cultura somática vai estar valorizando, né? A figura corporal, a beleza corporal, a saúde corporal, tá? Deu para entender essa parte? Deu? Ok, tá? Então, aqui o texto também fala, né? Função de ênfase no corpo fetichizado. Fetichizado. Essa palavra remete a que outra palavra? De feitiço. Alguém sabe me explicar o que é feitiço? Feitiço. Eu tenho um feitiço. Eu já ouvi alguém dizer, mas eu não me lembro especificamente qual que significa. Alguém já deve ter falado essa palavra com uma conotação sexual, tá? Mas nessa conotação aqui não tem a ver com feitiço sexual, nada a ver. Tem a ver com feitiço relacionado àquilo que eu tenho expectativa que aquela coisa seja, tá? Eu tenho desejo de ser aquela coisa, eu tenho feitiço por aquilo, né? Eu quero que represente algo. Então, o corpo, ele vai ser uma espécie de representação nova. Ele vai desejar alcançar um novo patamar. Ele quer realizar um desejo, um feitiço. Geralmente está relacionado com um desejo de alguma coisa, tá? Qual é o desejo? Eu não sei, pode ser um desejo de ter um corpo sarado, um corpo ideal, um corpo de Graciane Barbosa, ou um corpo de Gisele Bündchen, ou um corpo do, sei lá, como é o nome daquele ator? Meu Deus, como é o nome dele? Caio Leonardo Castro. DiCaprio. Caio Castro. Meu Deus, como é que tu sabe que é o Caio Castro? Porque todo mundo tá pensando no Caio Castro. Todo mundo ama o Caio Castro. Nossa, porque todo mundo Caio Castro é referência, gente. Nada a ver. A professora já ficou animada. Até renovava aí. Muito Ah, bem. Ok, Só tá? Então, o corpo fetichizado é um corpo em que eu desejo alcançar alguma coisa, eu tenho desejo em realizar aquilo em relação ao corpo, tá? Tenho feitiço, é um fetiche naquilo. Então, vamos lá. Quem pode ler o próximo parágrafo? É aí. E Vitória, vamos lá. dessa forma, cria-se uma personalidade somática que transfere o que somos e devemos ser nos atributos físicos do corpo, ou seja, exteriores, que tendem a esvaziar o sentido do corpo sujeito ou do corpo próprio. Foi criado o hábito de entender e explicar a natureza da vida psíquica e Psíquica. das condutas. Isso aí, Sara. E das condutas éticas pelo conhecimento da morfologia corporal. Não é pelo fato de hoje dedicar-se mais tempo ao corpo que a cultura somática diferencia-se das culturas anteriores que também cuidaram do corpo. A diferença encontra-se, sobretudo, na ênfase dada à relação entre a vida psicológico-moral e a vida física. Muito bem, muito obrigada. Tá? Vamos por partes. Esse parágrafo tem muitas informações, tá? Vamos começar lá no início. Dessa forma, cria-se uma personalidade somática que transfere o que somos e devemos ser nos atributos físicos do corpo. Essa parte quer dizer, professor, que o que vai definir o ser humano? O que vai caracterizar a essência do ser humano? Tá? O que vai dizer aquilo que eu sou, aquilo que eu quero ser?
Está relacionado com o meu eu sujeito interior ou está relacionado com o meu eu físico, meu corpo físico, tá? Então tem essa relação. Na cultura somática, aquilo que o ser humano quer ser, aquilo que o sujeito anseia ser, está relacionado com o seu ideal de corpo, o seu corpo feitiçizado, né? Seu feitiço, o seu desejo em relação ao seu corpo, tá? Vamos entender por partes. Aqui no final fala assim: não é pelo fato de hoje dedicar-se mais tempo ao culto do corpo que a cultura somática é diferente das outras culturas. Ou seja, existe uma cultura que até caiu na prova de vocês, era de um povo, em que valorizava-se muito o corpo. Vocês lembram qual era? Qual era o povo que valorizava o corpo? Até perguntei no assunto de vocês. Nessa cultura havia muita valorização do corpo sarado, os caras eles eram ensinados para guerra, era valorização do corpo bonito. Os né? gregos. Muito bem, isso mesmo, os gregos, tá? Então essa cultura somática ela não é muito diferente nesse sentido, porque lá na Grécia Antiga já tinha essa valorização do corpo belo, do corpo esteticamente bonito, sarado, malhado, Caio Castro, né? Mas isso não vai se diferenciar, né, nesse sentido. Qual é a principal diferença da cultura somática para as outras culturas em relação ao corpo, tá? Na ênfase dada à relação entre a vida psicológica, moral e a vida física. Qual é essa ênfase? Para uma pessoa ser feliz, gente, na nova cultura somática, ela tem que estar bem com o seu corpo. Então, envolve uma relação psicológica e moral, né, do que é um corpo bonito, e uma relação psicológica com a vida física. Então, para uma pessoa hoje, nessa cultura somática, para ela se sentir bem, ela tem que estar bem consigo mesma em relação ao seu corpo. Não necessariamente ela tem que estar, olha, eu estou em forma. Não. Mas nessa cultura somática, essa pessoa ela tem que entender que ela está numa relação boa e harmoniosa com a condição do seu corpo, tá? Ela se sente bonita daquela forma, o seu corpo é agradável, tá? Então essa é a cultura somática, é uma relação psicológica, porque a pessoa está feliz, e é uma relação corpórea, porque ela está feliz porque o seu corpo está de acordo com aquilo que ela considera legal. Ok, deu para entender? Psicológica e corpo físico. Sim, cadê a Ivine e a Yasmin? Eu vou pausar aqui, se elas não aparecerem. Você chata. Chata, 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 muito chata. Muito bem, bora continuar. Apareceu. Obrigada, meninas. Pronto, seleção. Quem pode ler o próximo parágrafo? Posso? Eu. Ah, não deixa posso, ela não. Vai, ler. Vini, vai, Vini. Não, vai, galera, ela não lê ainda. Deixa ela ler, vai. Não, vai tu, que a mamãe tá Yasmin vai conversando no ler o telefone. Eu leio o próximo, leio o próximo. Vai ler o leio. próximo, tá? Yasmin, vai. Peraí. Nesse sentido, nesse sentido, as transformações ocorridas na sociedade, no que tange os valores morais, contribuíram para a difusão e solidificação dessa cultura, principalmente o conhecimento sobre o corpo físico e os ideais de autorrealização, fenômenos psicológicos estarem ancorados em uma causalidade física. O físico, especialmente a dimensão cerebral, deixou de ser o coadjuvante para ser o grande astro da história sobre a mente. O foco foi transferido do sujeito sentimental típico da era moderna para o sujeito corporal engendrado na era contemporânea. Positivamente, o advento dessa cultura pode ser libertador. As ciências recordam que as relações entre físico e psíquico se tornam infinitamente mais nuançadas desde que os cientistas começaram a investigar o funcionamento do cérebro.
Muito bem, muito obrigada, Yasmin. Olha, gente, essa parte do texto está falando sobre como o cérebro, né, o nosso pensamento, ele tem interferência direta àquilo que a gente considera um ideal de felicidade, aquilo que a gente considera um ideal de corpo e de realização, né, de autorrealização. Então, vamos por partes, tá? A valorização do corpo não é apenas uma valorização do corpo simples, tá? Tem relação com o pensamento, tem relação com o nosso cérebro. Para uma pessoa se autorrealizar, para ela ter uma realização em sua vida, tem que perpassar, tá? Tem que ter a ver com aquilo que ela pensa, aquilo que passa nas suas relações cerebrais, aquilo que a ciência estuda em relação ao cérebro, tá? A neurociência, e de como que isso vai compreender e impactar na nossa relação com o nosso corpo, tá? Passa por aí. O físico deixou de ser o coadjuvante, tá? Para ser o grande astro das histórias sobre a mente. Então, o foco foi transferido do sujeito sentimental, típico da era moderna. Lembra só que lá onde a gente estudou, nos outros filósofos, tinha a relação do corpo e da mente, né? Do sujeito, de como o sujeito pensava, de como o sujeito sentia, né? Percebia o mundo. E o foco não está mais nisso, tá? O foco agora, na nossa era contemporânea, está no corpo, num corpo valorizado pelo pensamento. Se o meu corpo está ok, se eu estou bem com o meu corpo, se esse corpo ele tem saúde, ele tem beleza, consequentemente, o meu pensamento ele vai ser positivo, ele vai ser feliz, eu vou me sentir realizada nesse sentido, tá? É isso que as noções em relação ao corpo, a felicidade, a realização estão trazendo, tá? Pode ler o próximo. Deixa eu ver quem era que ia ler. Ivni. Ivni, vai lá, vai lá. É o outro progresso, né? Isso. Ok. Já tá chutando barulho de panela de pressão? Tá atrapalhando bem não, né? Não. Ok, tá. Outro progresso com relação com corpo-objeto, de respeito aos avanços da tecnologia médica, que aumentam a estimativa da vida dos pacientes com a ajuda da hipótese ou mesmo com a regra de prevenção a relação ao cuidado da saúde. Ter uma vida longa fez com que as pessoas percebessem ao corpo de outra maneira. O que antes era interpretado como sobrevida, agora é percebido como outra forma de existência humana viabilizada pela plasticidade corporal. O corpo se torna plástico, manuseável, adaptável aos avanços científicos. Muito bem, obrigada, Ivne. Percebam como que essa noção de corpo, ela vem ser fundamentada, incentivada pela própria ciência. A ciência vem o quê? Para ajudar a melhorar as nossas condições de vida, a valorizar o nosso corpo, a cuidar do corpo, né? Como que a ciência evoluiu e chegou à conclusão de que a gente precisava fazer atividades físicas para a manutenção da nossa vida saudável? Como que a ciência evoluiu, né, ao longo da história? A gente foi evoluindo o conhecimento científico e a gente viu quais são os alimentos que são próprios, né, para a gente ter uma dieta, uma alimentação melhor, que valorize o nosso corpo, né, que nos alimente de forma adequada. Então, tudo isso, como aqui o texto fala, tá, até um exemplo de como a ciência contribuiu em relação às próteses para melhoria de vida, né? E também de como que essa noção de realização de corpo para uma vida feliz perpassa a noção de que a vida e o corpo, para se autorrealizar, tem que ser esteticamente valorizado, né? O que a estética tem a ver com isso, né? A plasticidade. O que ele quer dizer com plasticidade corporal, né? Aqui, antes era interpretado como sobrevida, agora é percebido como uma forma de existência humana, viabilizada pela plasticidade corporal. O corpo se torna plástico, manuseável, adaptável aos avanços científicos. Se eu me sinto bem e eu quero botar um silicone, ficar tchutchuca, né? Nossa, a ciência vai me ajudar.
A ciência que vai me ajudar a colocar um silicone aqui na boca, enfim, onde eu quiser. É uma plasticidade, né? A medicina vai me ajudar com isso. Vai me ajudar a ficar melhor? Eu vou me sentir melhor? Meu pensamento vai me valorizar? Com certeza. Por isso que a gente vê muita gente fazendo alterações no seu corpo, né? O tempo todo se modificando, o quê? Porque é a autorrealização, a pessoa se sente feliz com aquilo. No pensamento dela, aquilo tá ok. Ou então ela só vai se sentir feliz se ela colocar um silicone na bunda, entendeu? Então, a questão da autorrealização está relacionada com o pensamento que transparece no quê? Na nossa realidade corporal, no nosso corpo objeto. A gente deixa de ser corpo sujeito, né? Ah, eu não me realizo porque eu estou pensando no mundo, eu tenho contato com as coisas do mundo. Não. Eu me realizo porque eu pego o meu corpo, estou modificando o meu corpo e adaptando o meu corpo de acordo com o que a cultura está estabelecendo, de acordo com o que eu considero bonito, belo, esteticamente perfeito. E eu quero alcançar esse ideal, né? Esse ideal de beleza. Deu para entender essa relação? De como a mente ela tem influência, de como o pensamento influencia naquilo que é esteticamente legal para o nosso corpo. Próximo, quem vai ler? Iris ainda não leu. Vamos lá. Uma expressão que, de certa forma, também condiz com o corpo da cultura somática é a de um corpo neutralizado. A neutralidade suscita a ideia de um corpo no qual nada é definitivo. Entretanto, a densidade do corpo se caracteriza por sua marca irrevogável no tempo. Porém, as diferentes técnicas de controle do corpo e a nova relação com o tempo que nascem da técnica suscitam o sentimento de que o corpo é reversível. De fato, o corpo neutro é o corpo passageiro e imune às descrições do tempo. Não tem memória porque não deixa traços do que foi sentido e vivido pelo sujeito do próprio corpo. Entretanto, sabe-se que o tempo é irreversível e que o corpo é a primeira testemunha de que somos, Lacroix, e da humanidade como um todo. Quando ele fala de neutralidade do corpo, ele quer dizer que em certos momentos a gente quer passar pela vida, pelo tempo, né? De forma neutra, sem sofrer os efeitos que o tempo causa no nosso corpo. Por exemplo, quando a gente vê uma pessoa que está o tempo todo querendo não envelhecer, a cada ano ela está esticando a cara e faz coisas de estética, né? Ela quer que o corpo passe neutro, né? Sem modificações, aquilo que acontece com a passagem do tempo. Porque nascer, viver, envelhecer e morrer é totalmente normal. As pessoas vão o quê? Tendo seu corpo modificado pela ação do tempo. É isso que o texto está falando, né? Que é perfeitamente normal, essa consequência do tempo e que o corpo não passa neutro, né? Não passa sem modificações. Mas que essa cultura, ela nos ensina que dá para meio que retardar esse envelhecimento, né? Essa ação do tempo natural no nosso corpo, tá? Isso é um detalhe do texto. Próximo, quem vai ler? Vitória, vamos lá. Outra contribuição foi o pouco investimento nos temas políticos tradicionais, como os conflitos de classe, ideológicos e econômicos. A falta de atuação nessas áreas deslocou-se para a preocupação do indivíduo com questões circunscritas à esfera social, como conflitos raciais, sexuais ou geracionais. Aí está dizendo que o indivíduo ele se preocupou tanto com questões corporais que ele deixou de lado a reflexão e a preocupação com temas políticos, né? Conflitos de classe. O que é conflito de classe? Classe trabalhadora, classe mais baixa, classe burguesa, né? Classe mais alta, enfim, as classes sociais. Outros conflitos que as pessoas deixam de lado, conflitos ideológicos, econômicos, tá? A falta de atuação nessas áreas deslocou-se para as preocupações do indivíduo com a questão circunscritas na esfera social, tá? Como conflitos sociais, sexuais e geracionais. Ou seja, a preocupação com o corpo deixou de se preocupar com certos aspectos da vida social, mas com outros levou em consideração, tá? Questões raciais foram valorizadas,
questões sexuais também, questões geracionais. Quem pode ler o resto? O próximo. Isso. Outra ordem responsável pela alteração da percepção cultural do corpo é a ordem espiritual. As transformações da religiosidade ocidental permitiram a inclusão dos elementos das doutrinas espirituais da Índia, do Tibete, da China e do Japão, entre outras, no que diz respeito à vivência e compreensão do corpo e do sexo. O cristianismo, por sua vez, procura recuperar a unidade entre corpo e alma, oferecida pela antropologia bíblica e teológica, procurando superar certas tendências de ressacralização do corpo dessas experiências místicas orientais. Essa parte do texto está falando, gente, que outra coisa que contribuiu para a cultura somática, tá? É a questão da espiritualidade das pessoas, do que a crença das pessoas fala. Algumas religiões, algumas crenças contribuem para reforçar algumas questões de liberdade sexual, liberdade do corpo, né? Enquanto as outras religiões contribuem para voltar ao que era antes. Vocês lembram que lá na Idade Medieval a relação entre o corpo e a alma era diferente, que eu falei para vocês? Que algumas pessoas, lembra que eu falei sobre a patrística e a escolástica? Naquela época o corpo era considerado como algo pecaminoso, que somente pela fé, pela relação divina, a pessoa conseguia voltar o seu corpo, né, para santificação. Então, a religião como o cristianismo ainda entende isso, né? Ainda tende a levar o corpo para a parte santificada, né? Para a questão da relação divina e que o corpo precisa ser salvo de alguma atuação do pecado. Então, as religiões, elas vão contribuir para a gente compreender o corpo também. Dentro do cristianismo, como é que as pessoas compreendem o corpo? Como que o corpo tem que ser valorizado? Como que o corpo tem que ser resguardado? Em outras religiões, como que o corpo é considerado? Professora? Oi. O que significa... Cadê? Deixa eu trabalhar essa explicação. Mas continua quando eu terminar a pergunta. Tá bom. Ok. Eu até falei, senhora. Vai. Agora eu vou ler o último parágrafo, tá bom? Tá. Na ordem intelectual, a ênfase maior encontra-se na crítica à divisão entre o corpo e a mente. Lembre lá do Spinoza, tá? A contribuição de algumas teorias, como a fenomenologia, o reducionismo fisicalista e o pragmatismo linguístico, insistem em, sem contar as especificidades técnicas de cada uma, na recusa da divisão cartesiana entre mente e corpo e da esfera da concepção holística ou ecológica da vida mental. Gente, nesse parágrafo tem tanta coisa de filosofia aí que vocês ficam perdidos, tá? Cada uma dessas palavras aqui nesse parágrafo remetem a coisas que a gente já estudou dentro da filosofia. Quando eu falo aqui divisão cartesiana, eu estou lembrando lá do Descartes. Lembra que eu falei para vocês do René Descartes? Do penso, logo existo? Quando eu estou falando aqui da fenomenologia, eu estou falando do... Eu acho que eu vou até achar o nome dele. Gente, eu sou péssima com nome, tá? Eu vou me lembrar aqui. Eu vou abrir aqui, eu vou me lembrar. Eu confundo Spinoza com Deleuze, não sei porquê, outro filósofo, tá? Eu falei para vocês também do Merleau-Ponty. Vocês lembram? Do Merleau, que ele falava sobre o fenômeno, que o corpo percebe o fenômeno à sua volta. Então tem tudo isso, tá? Então, cada uma dessas concepções que o texto aborda foi coisa que a gente já estudou dentro da filosofia e que não tem como eu explicar agora, porque é muita coisa que a gente já viu. Mas dá para entender a nova cultura somática? A valorização do corpo estético, do belo, que perpassa o pensamento de felicidade, de autorrealização. Muito bem, tá? A gente ainda tem, deixa eu ver quantos minutos dessa aula. A gente ainda tem uns 19 minutos, tá? Vamos fazer atividade, tá bom? Dá tempo da gente fazer. Sim, Vitória. Vamos lá. Vamos fazer... Oi.
A senhora tinha passado a atividade para casa, não sei se a senhora deu a correção, foi na Professora, bora página fazer a correção 83. da atividade. É, Professora, a 83. correção. A 83, né? Uhum. Tinha eu. Sobre o IDST. Quando o livro de vocês vier para a escola, eu vou corrigir todas essas atividades. Tá? Tá bom. Estou passando, e aí quando vier eu vou corrigir tudo. Vamos fazer a atividade da página 89, tá? Primeiro que vai responder a primeira questão vai ser o Suense. Qual a página 83? 89, 89. Continuação desse assunto que a gente está Tá. fazendo. Tem tudo a ver com esse assunto que a gente acabou de ver, tá? Por que, primeira questão, por que, segundo o texto, o corpo vem sendo tão valorizado? Tá? Essa resposta está no texto. Mas por que, diante de tudo que a gente estudou, por que o corpo está sendo tão valorizado? Tá? Gente, nessa nova cultura somática, é o corpo, tá? É o corpo que vai dar um significado para a vida do indivíduo. É o corpo somático, é a nova noção de corpo, um corpo belo, um corpo esteticamente bonito, um corpo com saúde. É esse corpo que vai ser imprescindível para o desenvolvimento da identidade do indivíduo. É esse corpo somático que vai definir aquilo que o indivíduo é, tá? Por exemplo, quando você olha no Instagram, você vê quem é aquela pessoa por aquilo que ela posta, né? É o corpo que ela expõe, é a pessoa que ela expõe. O corpo que ela expõe naquela rede social é aquilo que ela se identifica ser, é aquilo que ela é. Então, o corpo, na nova cultura somática, é o que vai caracterizar a identidade do indivíduo, tá? Não é mais o seu eu subjetivo. Ah, professor, eu sou o que eu sou. Não. Na cultura somática, eu sou o que o meu corpo é, tá? Essa é a nova identidade do indivíduo. Existe uma necessidade das pessoas se afirmarem socialmente por meio da forma física, tá? E isso acaba supervalorizando o corpo. Então, as pessoas se afirmam na sociedade por meio do seu corpo bonito, do seu corpo sarado, do seu corpo malhado, do seu corpo ou do corpo que ela própria mesma aceita assim, né? Que ela considera bonito ou não. Acabei a primeira questão, professora. Já? Foi que vocês colocaram aí? Calma aí, professora. Calma aí, deixa eu terminar. Pode falar, Iris. Se quiser falar, pode falar. Eu coloquei que é porque nesta nova visão de corpo, o corpo é considerado o novo ver. Portanto, o corpo é tratado como objeto, pois as pessoas são o que o corpo é nesta nova concepção. Muito bem, a identidade das pessoas, né? Muito bem.
Iris, se quiser responder na segunda questão, pode responder, tá? Aí depois eu vou explicando. Professor, Oi. eu coloquei Pode falar. ficou curta. Eu coloquei porque é o que vai caracterizar o indivíduo. Yasmin, eu não tô te entendendo, tá um pouquinho embaixo o teu áudio. Porque é o que vai caracterizar o indivíduo. Ok. Tá, muito bem. Senhora, você não quer ouvir a resposta de todo mundo, né? Seria interessante, né? O que foi que tu colocou aí, Vitória? Eu coloquei porque a nova cultura somática vai caracterizar nossa identidade e determinar nossas características através do nosso corpo. Muito bem, muito bem. Suene, você pode copiar e colocar lá no chat, já que ele não tá com áudio. E aí, a gente pode fazer a segunda questão já? Ivne, terminou a primeira? Ivne? Não tô ouvindo. Então vamos lá, vamos fazer a segunda questão, tá? Porque senão não vai dar tempo. Tá falando comigo? Pode ler, rapidinho. Não, eu tinha terminado, pode continuar. Ah, tá bom. Então vamos lá. Vamos lá fazer a segunda questão, tá? Qual é o problema da supervalorização do corpo? Lembra que a gente estudou agora há pouco que o corpo está sendo supervalorizado nessa cultura somática? Então, isso tem um problema, né? Quando a gente pega e torna o corpo como se fosse um objeto. O objeto a ser valorizado socialmente porque ele é bonito, porque ele tem saúde, A professora né? tá travando aqui. Tá travando? Para todo mundo? Não? Não, acho Não, que é deve só ser a internet dela. Tá. Vou tentar falar mais devagar. Então, essa cultura somática, tá? Ela supervaloriza o corpo, tá? Ela vai transferir aquilo que a gente é, a nossa identidade, nossa essência, nosso eu, para os atributos físicos, para nosso corpo físico, né? Nosso corpo bonito, nosso corpo malhado, com saúde, tá? Mas isso tende o quê? A esvaziar o sentido do nosso corpo sujeito, aquilo que a gente é. Ou seja, quando a gente supervaloriza o corpo físico, a gente acaba deixando de lado algo que é próprio nosso, nossa essência, aquilo que nós somos, tá? Nossas características pessoais, nossa personalidade. Então, o que vale mais dentro das relações sociais? Um corpo esteticamente, plasticamente valorizado ou a personalidade, identidade das pessoas, né? Isso é um perigo, porque a gente acaba supervalorizando o corpo físico e deixando de lado o nosso eu, né? As nossas características pessoais, nossa subjetividade.
frequência, tá? Iris Marcela, Presente. Ivne Nunes, Presente. Suense Davi, presente. Vitória, Presente. Yasmin, fulano de tal, Maria, Antônia, nossa, essa turma é enorme. Tem 20 e poucos alunos. Tem 40 O resto faltou. O resto faltou, só tem 6. Gente, as outras 1.000 pessoas faltaram hoje. Depois eu vou fazer outra frequência de novo. Professora, só pode assistir a segunda, o exemplo? Não entendi muito bem. Tá. Na nova cultura somática, o que é supervalorizado? Nosso corpo físico, né? Mas qual é o perigo da gente supervalorizar o corpo físico nas nossas relações sociais? E a gente acaba deixando de lado aquilo que nós somos, nossa subjetividade, né? Nosso corpo sujeito, né? O eu. A gente valoriza tanto a parte física, o corpo físico, que acaba deixando de lado aquilo que nós somos, nosso eu, nossa personalidade, nossa essência. Acabei. Muito bem, muito bem. Quando vocês terminarem aí, a gente já vai fazer a terceira questão. Já pode ir fazendo a terceira questão, quem terminou, tá? A resposta da terceira questão está lá no terceiro parágrafo e no quarto. Tá? Quais são as transformações sociais que aconteceram, fizeram nascer a cultura somática? São duas. Vou dar uma dica. A primeira delas é a associação dos fenômenos psicológicos com os fenômenos físicos, ou seja, os fenômenos psíquicos e o nosso corpo, né? Os fenômenos corporais. E a segunda delas, né, é o avanço das tecnologias médicas, o avanço da medicina, tá? Você falou que ia dar só uma dica e acabou dando as duas. Mas aí vocês vão ter que fazer a resposta de vocês. Eu sou muito boa com vocês, eu dou a resposta. Ah, obrigada. Ai, ai. Mas eu estou dando a resposta porque quando a gente for fazer uma prova, eu vou cobrar, tá? Aí vocês vão ter que me responder na hora da prova. Gente, falando em prova, tá? Eu vou adiantar vocês. Já disseram que vai ser CT. Já é CT. Tá? Nós não vamos fazer prova tradicional. Tá? Nós vamos fazer um trabalho, tá? Eita. E esse trabalho, ele é interdisciplinar. Ou seja, é a minha disciplina com outra disciplina, tá?
Então vai ser 2 em 1. Só que na verdade vai ser 3 em 1, porque vai pegar. Lógico. Eita! Eu tenho 2 disciplinas, né? Entendeu? Ética e filosofia. Vai pegar mais outra matéria. Matemática, que não tem nada a ver, mas vocês vão. Misericórdia! Tá? Com o professor Marcos de matemática, vocês vão estudar. Qual é o nome, meu Deus? Do assunto que vocês vão estudar. Não sei se vocês já estudaram. Então, são mais 5 disciplinas, não? Que ele também dá aula de empreendedorismo pra gente. Não, mas ele vai trabalhar só matemática, se eu não me engano. Matemática. Vocês vão estudar um tema chamado proporção áurea em matemática. Vocês já estudaram? Não? Pois vocês vão estudar. Quando vocês estudarem esse tema, nós vamos estudar aqui em Filosofia e em Cidadania a questão do corpo somático, né, que a gente já está estudando, e o corpo utópico, tá? Corpo utópico na filosofia. Nós vamos pegar esses 3 assuntos e nós vamos relacionar, tá? Vamos trabalhar eles juntos. Como assim? Em matemática, o professor vai ensinar vocês sobre a proporção áurea. Ele vai dar a aula dele normal. Em filosofia, eu vou dar minha aula normal, tá? Mas quando nós formos fazer uma atividade, essa atividade vai ser interdisciplinar. Então, essa atividade vai valer a nota do segundo instrumento para vocês, a nota completa. Vai valer 8 pontos para matemática. Eu acho, né? Não sei se ele vai dividir, mas eu não vou. Vai valer 8 pontos para filosofia e vai valer 8 pontos para cidadania, tá? Então, a mesma atividade já vai servir para as 3 disciplinas, né? Já é um descanso para vocês. Vai ser mais legal. Aí, eu vou estar organizando essa atividade direitinho e postando para vocês. Acho que na próxima aula eu já vou explicar como é que eu quero que vocês façam. Eu sei que na disciplina de matemática, o professor vai ensinar vocês a fazer a medida do rosto de vocês. Existe uma disciplina, né, um assunto dentro da matemática que fala que existe o rosto perfeito. Ah, sim, a gente já estudou isso. E que o rosto perfeito tem uma medida. Né? Vocês já viram o Homem Vitruviano, do Leonardo da Vinci? Já. A imagem do homem que está assim. Uhum. Tem base naquele, tá? Então o professor vai estar explicando, vai ensinar vocês como que vocês vão fazer uma medida. Em contrapartida, a gente vai estudar em filosofia o oposto. A gente vai estudar que não existe um corpo perfeito. Mesmo que a matemática insista em dizer que a perfeição está nos números, né? No número perfeito da metragem aqui do nosso rosto, do nosso corpo, a filosofia vem dizer assim, não existe esse negócio é utópico, é uma utopia, isso é uma ilusão. Porque nem todo mundo vai entrar no rosto perfeito, né? Na medição perfeita, na metragem perfeita. Então, cada um vai ter um rosto diferente do outro, né? Os centímetros vão ser diferentes. Então, dentro disso, a gente vai fazer uma atividade. Vocês vão ter que produzir alguma coisinha que eu ainda... Professor? Oi. Mas nós iremos imprimir ou... É isso que eu ainda vou verificar. Como que vocês vão fazer isso? Se vocês vão fazer um texto, se vocês vão fazer um cartaz, se vocês vão fazer um vídeo, tá? Misericórdia. Melhor em vídeo, eu acho. Gosta de vídeo? Não? Não. Se prefere fazer Eu acho melhor. Ou uma redação? Não? A redação? Tem redação também? Não, um vídeo ou uma redação. O que vocês preferem? Não, sou nada de redação, já tem muita redação para me fazer. Ei, meninas, é para amanhã, né? A atividade lá de educação física. Ei, foco aqui na minha Dia aula. 8. Foco no É dia 8. Calma, que Então amanhã tá é bom. dia 5. Pelo amor Nós de já Deus. vamos terminar. Ah, Depois tá. que vocês façam essa atividade a quarta questão, vocês podem fazer depois, tá? Ok. Porque eu preciso terminar o assunto de filosofia. Lembra que na última aula de filosofia, antes da prova de vocês, eu trabalhei os conceitos da filosofia atual sobre o corpo. Eu trabalhei aquele filósofo com nome estranho, meio leal. Não sei se vocês lembram. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês.
Eu não fiz slides, tá? Então não quero que vocês copiem, mas se vocês quiserem copiar a minha explicação, vai ser opcional. Estou compartilhando com vocês, nesse exato momento, o PDF que está disponibilizado lá no Proesc, tá? Essa foi na aula 3, nós já estamos na aula 5. Nós fizemos a aula 3, aí nós fizemos a avaliação e agora estamos na aula 5, na 5ª semana de aula. E dentro da série dos estudos de filosofia, a gente já estudou várias noções de corpo dentro da filosofia. Nós estudamos o que era o corpo dos gregos, estudamos o que é o corpo, né, para o Platão, para o Aristóteles, para o Spinoza, né? E nós também estudamos, na última aula do dia 3, estudamos a concepção de corpo aqui para o Maurice Merleau-Ponty, tá? O Merleau, Maurice Merleau. Esse aqui é o Merleau, olha, como ele era bem feinho, né? Esse era o Merleau, tá? E nós vimos na última aula que o Merleau, ele criou a noção do corpo próprio, não sei se vocês lembram, tá? Mas a gente falou que o corpo era o corpo inserido no mundo, que era o corpo que percebia o mundo, e não ao contrário, tá? Então, era o corpo perceptível, né? O corpo em relação aos fenômenos que acontecem no mundo. Era o corpo que percebe tudo que está à sua volta. Foi isso que a gente estudou na última aula. Então, eu vou passar aqui para baixo. Vem que no final está escrito assim: meu corpo próprio é a sede de percepção do mundo e de mim mesmo, possibilidade única da existência. Agora, meu povo, nós vamos estudar o filósofo Michel Foucault, tá? Michel Foucault, ou Foucault, né? Mas o nome dele é Michel Foucault, tá? O Michel, gente, é um filósofo muito atual, muito mesmo. Tudo que ele escreveu, ele não era só filósofo, ele era filósofo, ele era escritor mesmo, né, de literatura, escreveu muitos livros. E o Michel Foucault, ele escreveu muitas obras muito importantes. Eu até usei, quando eu fiz o meu TCC, né, trabalho de conclusão de curso, né, aqui para filosofia, quando eu me formei, eu usei o filósofo Michel Foucault para fazer os meus trabalhos, tá? Vitória, Yasmin e senhor Suenson, ativem as câmeras de vocês que eu estou vendo vocês. Não adianta se esconderem de mim, tá bom? Ativem as câmeras, tá? Suenson, cadê o Suenson? Yasmin, ativa a câmera. Mas tá ativada. Agora voltou. O Suenson sumiu. O Suenson vai levar a falta na última aula. Enfim. Então vamos lá. Esse filósofo é um filósofo francês, tá? E ele vai refletir sobre outro aspecto da corporeidade, do corpo, tá? Gente, o principal ponto que o Michel Foucault, que eu vou chamar ele só de Foucault, tá? Que o Foucault trabalha, ele fala que existe um poder, uma força que atua sobre todos os corpos, tá? Essa força, ela atua dominando o corpo, tá? Essa força, esse poder pode ser entendido como as instituições, pode ser entendido como a cultura que determina aquilo que o corpo é ou não, pode ser entendido como a religião, como a escola, a sociedade, a família. Então, tudo aquilo que exerce um poder sobre o corpo, de determinar o que é ou não corpo, de determinar as características, tudo isso pode ser entendido como um poder, tá? Poder. O filósofo Michel Foucault, ele não está preocupado em definir o que é o corpo, gente. Ele não quer definir o que é o corpo, né? Muitos filósofos já tentaram, já falaram sobre isso. Ele vai ser diferente, ele vai falar assim, eu não quero explicar o que é o corpo, eu só quero dizer que sobre o corpo atuam forças, atua um poder coercitivo sobre o corpo, um poder que disciplina o corpo, tá? Então vamos lá.
Segundo o filósofo Michel Foucault, o desprezo pelo corpo que vemos na Idade Moderna, a partir da formulação de René Descartes, é apenas aparente. Lembra que lá do Descartes, que a gente estudou, é aquele filósofo que fala do penso, logo existo? Vocês lembram, né? Ele acreditava que eu só podia falar que eu existo porque eu penso. Então, olha só, para o René Descartes, o corpo não tinha importância nenhuma. Porque a única coisa que ia dar importância ao corpo era a minha percepção, a minha mente. Então, é a minha mente que vai dar sentido ao corpo, né? Então, a minha mente vai estar o tempo todo ali definindo o que é o meu corpo. Sem a mente, o corpo não existe. Então, penso, logo existe. Eu primeiro penso, depois o meu corpo existe no mundo. Então, para o filósofo René Descartes era assim. Então, o Michel Foucault vai falar que havia um desprezo pelo corpo nessa ideia do René Descartes, né? Um desprezo, vou até grifar aqui, desprezo pelo corpo. Desprezo pelo corpo. Quem era que desprezava o corpo? O René Descartes. E que esse desprezo é apenas aparente, tá? É falso, tá? Durante todo aquele período, na Idade Moderna, na Idade Antiga, de todos os filósofos que a gente já estudou, foi feito um grande esforço para manter o corpo controlado, para que ele pudesse ser tomado como uma força de trabalho, tá? O suposto esquecimento do corpo pela filosofia tinha sua função. A não preocupação com o corpo era uma forma de não perceber a sua submissão e os mecanismos de controle aos quais estava submetido. O Michel Foucault vai dizer assim: o corpo, ao longo da história da filosofia, foi considerado como algo desprezado, né? A alma atuava sobre o corpo, a mente, às vezes, dominava o corpo, como para o René Descartes. Então, o corpo ele tinha uma posição de quê? De inferioridade, né? Não tinha uma preocupação com o que era o corpo, que era considerado o corpo nessa época. E ele vai dizer que isso não é à toa, tá? Essa preocupação, essa despreocupação com o corpo não é à toa. Por quê? Aqui embaixo ele está dizendo, olha, a não preocupação com o corpo era uma forma de não perceber a sua submissão e os mecanismos de controle aos quais o corpo estava submetido. Ou seja, desconsiderar aquilo que o corpo é uma forma de não perceber que o corpo é submisso a alguma força, né? Algum poder que controla ele. Existem mecanismos de controle sobre o corpo que o corpo está submetido. Então, ao longo da história, o nosso corpo ele foi coercido a alguma coisa, tá? Ele foi coagido a alguma coisa, perdão. Então, há uma força que coage o corpo, há uma força que controla o corpo, né? Há um poder, que é o poder que o Michel Foucault vai falar. E esse poder é um poder que deixa o corpo submisso, é um poder que controla o corpo, tá? Que tipo de poder é esse? Pode ser a sociedade, pode ser a cultura, pode ser as instituições, tá? Muitas coisas. Segundo Foucault, uma importante tecnologia de controle era o poder disciplinar, tá? O que é o poder disciplinar, gente? Desculpa, a coordenadora passou aqui. O poder disciplinar é um poder que atua individualizando os corpos. Ou seja, o poder disciplinar é aquele que a gente encontra nas instituições. Quais são? Na escola, né? Na família, nas instituições penitenciárias, por exemplo, né? O que é esse poder disciplinar, que disciplina o corpo, né? O que é colocar uma disciplina no corpo? É disciplinar o corpo de acordo com aquilo que aquela instituição quer. Por exemplo, na escola, nós temos disciplinas na escola? Nós temos regras? Temos, né? Me falem aí algumas disciplinas da escola. O que vocês, quando vocês vinham para a escola, o que vocês tinham que fazer?
Que era a regra? Usar uniforme. Oi? Usar uniforme. Uniforme, né? Não usar o celular, né? Na escola. Isso são o quê? Disciplinas. Outra coisa, o horário, né? Horário da escola. Você tem horário para entrar, horário para trocar de professor, horário do intervalo, horário para terminar o intervalo. Você tem horário para sair. Então, tudo isso são as disciplinas estabelecidas dentro da escola. Não diferente, nós temos disciplinas estabelecidas na nossa casa também. Na igreja, na família, disciplinas estabelecidas no hospital, por exemplo, tem um tipo de disciplina. Nos presídios, nas prisões também tem disciplina, tá? Então, em todos os lugares, em todas as instituições, temos disciplinas, tá? Aqui o Foucault vai falar, esse poder, né? Esse poder disciplinar, né? É exercido nas instituições, como nas fábricas, nas escolas, nos hospitais, nas prisões e quartéis, tá? O Foucault analisou isso, era o século XX, tá? 1900 e bolinhas. Mas essa concepção do Foucault, ela é muito atual, é até hoje. Até hoje a gente vê que a gente tem um poder disciplinar nas instituições, como eu acabei de falar, na escola, tá? Então essas instituições aqui que o Foucault falou, né? Fábricas, na época dele eram fábricas, né? Escolas, hospitais, prisões e quartéis, essas instituições atuam com o poder disciplinar sobre os corpos, tá? E essa análise permanece atual, tá? Aqui é o exemplo da escola, tá? Aqui o exemplo da escola. Pense na escola, em que cada estudante tem um registro, está colocado em uma determinada classe, tem um número na lista da chamada, tem suas próprias notas que medem seu aproveitamento. Tudo isso, gente, é uma forma o quê? De disciplinar o estudante, tá? De transformá-lo em um indivíduo, né? Um único indivíduo. Cada um tem a sua individualidade. Então, o poder disciplinar vai disciplinar você, o seu corpo, nas instituições que você participa, tá? Basicamente é isso. Aí aqui ele vai dizer assim, não pensemos que isso, ou seja, o poder disciplinar é totalmente negativo e que tem o único objetivo de controlar os corpos dos indivíduos, tá? Muito pelo contrário, também a disciplina é muito importante porque ela tem efeitos positivos, tá? É a disciplina que vai possibilitar que cada um de nós nos conheçamos melhor, tá? E que a gente tenha consciência do nosso próprio corpo. Aí aqui ele faz uma análise, olha. O Meneal-Ponty, que foi aquele filósofo lá que a gente estudou na última aula, só conseguiu formular a sua teoria graças ao poder da disciplina ao qual ela estava submetida. Gente, a disciplina nem sempre vai ser ruim. Sabe um exemplo de disciplina? É quando a gente acorda todo dia de manhã sabendo que a gente tem aula online de 8 horas até 11h30. Tá? Professora, você sabe mais falando de mim que quando eu tinha pedido uma ligação, aí só tinha falado, tem que avisar antes de sair da aula, tem que. Aí depois pedi, já estava explicando o assunto. Tá, tudo bem. Tá. Então, a disciplina, gente, ela nem sempre vai ser negativa, tá? Ela vai servir para o nosso autoconhecimento, para a gente saber e para a gente se desenvolver enquanto pessoas. Né? A disciplina, por exemplo, de saber que todos os dias eu tenho que acordar, que eu tenho que assistir a aula. A disciplina também de saber que todos os dias eu tenho que estar em dia com as atividades. Então, tudo isso é disciplina. Por exemplo, todo dia, eu sei que eu tenho que acordar 5 horas da manhã. Aí eu acordo 5 horas da manhã, eu faço café, tomo banho, escovo os dentes, me arrumo. 6 horas da manhã eu sento na minha cadeira e estudo até 7h30. Aí eu estudo até 7h30, depois eu me arrumo rapidinho e venho para a escola. É isso. Essa é a minha disciplina. Eu sei que todos os dias eu tenho que fazer isso. Isso é ser disciplinado. Todos os dias eu tenho que cumprir. Porque eu sei que no final isso vai me trazer alguma coisa boa. Eu sei que no final eu vou conseguir alcançar os meus sonhos, meus objetivos.
e a realização pessoal com disciplina. Vocês sabem que todos os dias, acordando cedo e frequentando as aulas virtuais, no final do ano vocês vão conseguir passar de série, né? Vocês vão avançar para outro nível. Então, a disciplina, ela nos ajuda também a nos conhecermos, a alcançar as nossas tarefas e os nossos potenciais. Tá bom? Deu para entender até aí? Alguma dúvida? Então, para o Foucault, Michel Foucault, a disciplina tem dois papéis, né? O primeiro é de um poder disciplinar, que as instituições atuam sobre os corpos, né? E também a disciplina, ela serve como algo bom, porque a disciplina nos ajuda a nos tornar a melhor versão de nós mesmos, tá? São dois papéis da disciplina. Aqui, o Foucault vai falar assim: a tomada de consciência possibilita uma revolta do corpo, tá? Que busca mais liberdade e menos controle. Para que o corpo seja afirmado, é preciso que seja conhecido. Para ser conhecido, o corpo precisou ser disciplinado. O Foucault está dizendo aqui, gente, que a disciplina é um processo pelo qual todo mundo tem que passar. O poder disciplinar, ele é aplicado a todo tipo de corpo. Todas as pessoas vão passar por isso, na escola, na família, na sociedade, pela cultura, pelas instituições. Mas acontece que em algum momento essa disciplina ela vai servir para que o corpo se liberte dela, tá? Então o corpo ele vai se libertar desse poder disciplinar, tá? O corpo pode se libertar da cultura que impõe padrões culturais, por exemplo, né? A pessoa pode se libertar de ideologias. Então, mesmo que o poder disciplinar seja realizado para disciplinar uma pessoa, em algum momento vai servir para que ela tome consciência de si, consciência de que ela é um sujeito, um indivíduo, que ela pode nadar contra a correnteza, de que ela pode ir contra os padrões estabelecidos, que ela pode romper com aquilo que a cultura impõe, que as ideologias impõem. Entenderam? Em algum momento, a pessoa disciplinada, ela vai criar consciência disso. E ela vai poder se libertar. E ele chama isso de revolta do corpo, né? Aí a pessoa vai buscar mais liberdade e menos controle, tá? Outra coisa que eu tenho mais para falar com vocês. Isso aqui é uma letra de música que eu tinha para avaliar aqui com vocês, tá? O corpo é uma letra da música, tá? Quem pode ler para mim? Quem pode ler? E aí, quem é que vai ler para mim? A Iris. A Yasmin comenta. Muito bem. Não vou comentar Moça. não. Paulino Moça. Meu corpo tem 50 braços e ninguém vê porque só usa 2 olhos. Meu corpo é um grande grito e ninguém ouve porque não dá ouvidos. Meu corpo sabe que não é dele, tudo aquilo que não pode tocar. Mas meu corpo quer ser igual àquele que, por sua vez, também já está cansado de não mudar. Meu corpo vai quebrar as formas, se libertar dos muros da prisão. Meu corpo vai queimar as normas e flutuar no mundo sem razão, no espaço sem razão. Deixa eu ver aqui. Vai, termina aí. Mais um parágrafo. Meu corpo vive e depois morre, e tudo isso é culpa de um coração. Mas meu corpo não pode mais ser assim, do jeito que ficou após sua educação. Muito bem, obrigada. Nessa música, gente, nessa música do Paulinho Mosca, né, o corpo. Aí ele está falando, né, aqui no final ele encerra assim, do jeito que ficou após a sua educação. Então, o corpo disciplinado, que atua um poder disciplinar sobre ele é ensinado a viver de certas formas, né? Foi o que eu falei para vocês. Às vezes a cultura, ela impõe ou ela nos ensina que o nosso corpo, o nosso jeito de viver é de determinada forma, né? Mas, em algum momento da nossa vida, por meio de influência, por meio de estudo, da leitura, a gente descobre que o nosso corpo ele não precisa ser aquilo que ele foi educado para ser, né? Ele pode ser muito mais, ele pode se libertar do poder disciplinar, né? Então, o corpo ele pode
se libertar desse poder coercitivo, do poder da influência, né, da disciplina, da cultura, das ideologias, daquilo que nos é imposto socialmente. Alguma dúvida? Alguma consideração? Tá? Para finalizar, tá? Se o corpo é lugar de exercício de poder, ele é também lugar de se fazer único, né? Ou seja, se sobre o nosso corpo existe um poder disciplinar, um poder coercitivo, tá? Ele é também um lugar de se fazer único. O nosso corpo é um templo em que a gente pode realizar coisas que somente nós podemos fazer, tá? O corpo resiste ao controle que lhe é imposto, tá? Por exemplo, nem sempre o nosso corpo ele vai estar submetido àquilo que é imposto a ele, né? Ele pode resistir, tá? Algumas coisas que são impostas como noções de corpo, né, culturalmente falando, elas são resistíveis pelo nosso corpo. Em algum momento a gente vai se libertar dessas ideologias, dessas afirmações que são feitas sobre os nossos corpos, tá? Um exemplo disso é o que a sociedade fala sobre o corpo da mulher, por exemplo, né? O que é uma mulher para a sociedade, gente? O que a mulher tem que ser para a sociedade? Delicada. Dona de casa, o que mais? Falei delicada. Delicada, você que era dona de casa. Muito bem. O que mais? Bonita. Bonita, arrumada, né? Sempre tá com o rosto bem arrumado, a mulher tem que estar sempre bem vestida, com o cabelo penteado. Meu Deus, eu não sou mulher, então, meu cabelo só fica arrupiado. Então, a sociedade, a cultura impõe restrições, impõe dizeres, modo de viver, sempre impôs às mulheres, né? Como que o corpo da mulher tem que ser? A questão, por exemplo, do aborto, gente. Isso é uma forma do quê? De dominação sobre o corpo da mulher. Porque a mulher, ela, em algum momento, ela não tem direito de escolher sobre o que ela quer fazer sobre o seu próprio corpo. E já pensou se fossem os homens que engravidassem? O aborto já seria liberado, legalizado há muito tempo, né? Mas como somos nós mulheres, como a cultura, ela nos segrega, ela nos afasta, ela tira os nossos direitos. Então isso é o quê? Uma forma de calar a mulher, né? Uma forma de controlar o corpo da mulher, né? Muito mais em relação não só em relação ao aborto, se é válido ou não, se é legal ou não, seja de forma moral ou não, falando, né? Mas em relação a como que a mulher tem que se portar na sociedade, né? Como que a mulher tem que ser sempre bonita, tem que ser delicada, tem que ser gentil, ela não pode fazer barraco, ela tem que sentar com a perna cruzada. Senta direito, menina. Pode falar palavrão, que é feio na boca. Não pode falar palavrão, que mais? Mas vamos falar outras coisas aí que a mulher sempre tem que ser. Não pode ser pegadora. Não pode ser pegadora. Mas né? os homens podem, né? O homem Olha a pode diferença, ficar olha a toda. diferença social, gente. Enquanto os homens podem fazer o que bem entendem com seus corpos, eles podem ficar com quem eles quiserem e eles são os pegadores, né? As mulheres, quando elas tentam fazer isso, elas são o quê? Xingadas. Rodadas. Rodada, né? Rodadas. Rodada. Eu não estou dizendo aqui que é só... Como assim rodada? Rodada é uma expressão Uma usada rodada para que não não tem falar reverso. uma palavra feia. Exatamente. Eu não estou dizendo aqui que isso é certo ou errado, Sim. tá? Ficar com muitas pessoas ou não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a visão que o mundo tem das mulheres, né? A visão que a sociedade impõe ao corpo das mulheres. De que a mulher não Você pode... mandou marmita aqui, você. Marmita. Já ouviram aquela música da Marmita? Tem uma música. Peraí, é um cara que canta uma música bem assim. Eu não vou falar, meu Deus, é muito horrível. Depois eu falo pra vocês. Não, fala logo. Uma música é: Pede aí. quem entra nesse carro é comida.
Por isso que o nome do carro é marmita. Vitória! Vitória, tu. Tá ouvindo? A Vitória escrevendo Não posso- escandalosamente. Com isso, tu não pode falar nada, porque tu tá com a câmera desativada, tu não tá participando da aula. Pois é. Enfim, meu povo. Tá rindo. Ai, professora. Foi uma coisa descontraída, né? Tá? Mas isso serve para mostrar que até na música tem esse tipo de noção, né? O cara é um pegador, ele tem um carro, ele saca um carro de mulher e acha que é fácil, só ter um carro, né? Não é assim, tá? Então, isso serve para a gente ver como a cultura, como a sociedade sempre determina como que o corpo da mulher deve ser tratado, como que o corpo da mulher deve ser visto, como que a mulher tem que se portar, como que ela tem que agir, né? Eu não posso sentar de perna aberta, eu tenho que andar sempre arrumada, eu não posso fazer confusão, eu não posso discutir. Já prestaram atenção que quando uma mulher tenta discutir, geralmente com um homem, sobre alguma coisa, geralmente o homem desqualifica aquilo que ela está falando. Ah, tu não sabe de nada. Ou então, tu não sabe sobre isso. Ou então, você gosta de jogar. Um exemplo bem clássico. A pessoa é uma menina, ela gosta de jogar. Isso acontece muito nos jogos online. As meninas são totalmente hostilizadas dentro dos jogos online. Como se elas não tivessem capacidade para jogar o mesmo jogo que um menino joga. Então lá elas são xingadas, elas recebem apelidos, elas são desqualificadas. Vocês já ouviram casos assim? De meninas que Já. jogam. Já. É muito difícil Já. as meninas que jogam online, porque elas são muito agredidas verbalmente, né? Enfim, Discriminado. Tanto online, tanto Quanto presencial. presencial. então parece que É igual quando uma menina vai jogar futebol. No meio de um monte de menino. Criticam muito. o corpo não tem valor, o mesmo valor, né? É. Exatamente. É isso, deu para entender o que a gente estudou hoje? Sim. E aí, gostaram desse tema? Já acabou? Já acabou. Que Vou bom. dar frequência aqui, tá? Que bom. Eu tô com Tá tão fome. interessante a aula. E aí, Ah, vocês têm tá. alguma coisa para contribuir? Não. Não? E aí, Não. Ciência, mais alguma palavra aí? Professora, canta de novo. Uma música. A senhora canta bem. A senhora canta bem. Agora, toda vez que eu for pedir comida, eu vou lembrar dos sonhos, tá? Uma música. Mamita. Então, vamos lá, vou fazer a frequência aqui, depois aí vocês podem continuar conversando, ou se vocês quiserem sair, tudo bem, tá? Iris. Presente. De Iris. novo? De novo. Vou explicar Ah, por quê. tá. É a segunda Ah, aula. porque já é outra matéria, né? Silêncio. Presente. Vitória. Presente. Yasmin. Presente. Ok. Gente, por que eu faço duas frequências, né? Porque são duas disciplinas, como vocês falaram. Então, eu tenho que fazer uma no início, eu tenho que fazer uma no final. Se a pessoa não fica até o final, infelizmente ela vai levar a falta. É isso. Né? Não posso fazer muita coisa. Mais alguma coisa que vocês queiram conversar? Não? Então, vocês estão liberados, tá? Vou liberar um pouquinho mais cedo vocês. Vocês almoçarem e descansarem. Tá? Beijão. Até a próxima. Beijo. Tchau. Tchau, professora. Bom almoço. Boa marmita. Tchau. Meu Deus do céu, e me fala foi. Tchau. Tô brincando. Tchau, amor.